O senador Flávio Azevedo tomou posse hoje em virtude da licença do senador Rogério Marinho, que vai se dedicar à organização da campanha eleitoral de prefeitos e vereadores. Ao fazer seu discurso de posse, o novo senador apontou: vai ser muito difícil, quase impossível, substituir o senador Rogério Marinho, o seu brilho, a sua forma cavalheiresca e sempre calma de enfrentar, de discutir os problemas que afligem o nosso país. O senador Flávio Azevedo surpreendeu ao expressar sua inspiração para assumir o cargo. Ele disse: só posso, senador Rogério, comprometer-me com uma coisa: eu farei o possível. Não sei com certeza até onde eu serei capaz de substituí-lo. Existe uma frase que eu li em algum lugar, não sei exatamente quem é o autor, mas a frase diz mais ou menos, e eu quero com esta frase concluir as minhas palavras, que quando a justiça é injusta, nós temos todo o direito de desobedecê-la. Eu não sei o autor, não me lembro, mas é alguém com bastante experiência na vida, e eu faço dessa frase a minha inspiração para esse pouco tempo que eu vou passar aqui, esses 4 meses que eu vou passar aqui, na substituição do senador Rogério. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senhoras senadores, senadoras, senhores senadores, cumprimento também os meus companheiros da Confederação Nacional da Indústria aqui presente, o deputado Henrique Eduardo, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, aqui presente, e o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, o senhor Roberto Serquis, e demais colegas, que são muitos, demais amigos, que são muitos, e um cumprimento especial para minha família, que mais uma vez vai me ver fora de casa, apesar das minhas promessas. Mas minha família, foi nela que eu sempre me apoiei e mais uma vez ela vem em meu socorro. Agradeço a minha esposa Maria Lúcia, especialmente, um casamento de 54 anos, de muito amor, né, e de muito apoio recíproco. Vai ser muito difícil, quase impossível, substituir o senador Rogério Marinho. O seu brilho,
a sua forma cavalheiresca e sempre calma de enfrentar, de discutir os problemas que afligem o nosso país. Vai ser muito difícil. E mais difícil ainda na medida em que por essa casa já passaram senadores da estirpe do velho, saudoso senador Dinarto Mariz, de um amigo dileto e prezado, Fernando Gonçalves Bezerra, ex-presidente da CNI também, líder do governo Lula, que foi líder também do governo Fernando Henrique Cardoso, do senador José Agripino, que todos os senhores conhecem, do senador Garibaldi Filho. Então, são todos do meu estado. Então, é uma missão difícil e espinhosa e quase impossível de fazer essas substituições. Mas eu tenho que fazer o possível para isso. E só posso, senador Rogério, me comprometer com uma coisa: eu farei o possível. Não sei, e com certeza, até onde eu serei capaz de lhe substituir. Existe uma frase, uma frase que eu li em algum lugar, não sei exatamente quem é o autor, mas a frase diz mais ou menos o seguinte: eu quero com essa frase concluir as minhas palavras, que quando a justiça é injusta, nós temos todo o direito de desobedecê-la. Então, eu não sei o autor, não me lembro, mas é alguém com bastante experiência na vida, e eu faço dessa frase a minha inspiração para esse pouco tempo que eu vou passar aqui, esses 4 meses que eu vou passar aqui na substituição do senador Rogério. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência mais uma vez, com muita satisfação. Senhoras e senhores senadores, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nós apreciamos a indicação do nome do ministro Mauro Campbell para ser o novo corregedor do CNJ. Eu gostaria de repisar o que eu coloquei, com o maior respeito à Sua Excelência, que certamente será aprovado aqui no Senado com a mesma e elástica votação da CCJ. Mas eu vou repetir aqui que a função que o ministro Mauro Campbell vai exercer, e certamente o fará para honrar a sua própria biografia, não tenho dúvida quanto a isso, ela acusa o Senado. Porque a corregedoria do CNJ não tem atuação sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sei se todos os advogados aqui presentes sabem disso. Em 2004, ficou estabelecido que ela não tem atuação sobre o STF. Portanto, só nos outros tribunais superiores e na justiça brasileira em geral. E eu fiz uma comparação popular. O Supremo tem monocraticamente, ou às vezes colegiadamente, em turma, recompensado, o Supremo tem recompensado praticantes de atos de corrupção
sem que os atos de corrupção de que foram acusados tenham sido desmentidos. Pelo contrário. O exemplo mais recente é que na semana passada, ecoou nesta semana, a Justiça de Nova York convalidou uma multa a um dos depredadores da Petrobras, por corrupção, de 221 milhões de dólares. Predadores que aqui no Brasil estão tendo anistia das suas multas e estão tendo anulados os processos que os levaram a serem condenados. Vou repetir. A Petrobras foi condenada a pagar multas por corrupção à vida, prejudicando os acionistas. As empresas que praticaram a corrupção estão sendo multadas ou apenadas nos Estados Unidos, e aqui já tem decisão revogando as multas e absolvendo o condenado sem esclarecer se o objeto da sua condenação foi ou não forjado. Pelo contrário, passa batido. Então, na corregedoria do CNJ, eu mesmo usei essa expressão. Recentemente foi usada mão pesada sobre juízes que atuaram na Lava Jato. O próprio presidente Barroso tenha se manifestado contra esta penalidade que, afinal, o CNJ e a Corregedoria, por iniciativa da Corregedoria, o CNJ propôs. O ministro Barroso chegou a dizer, esta moça, portanto, tratava-se de uma juíza, eu não vou dizer o nome, esta moça não merece isso. O presidente do STF disse isso. Mas, na votação do colegiado, a pena foi imposta. Então, o rigor com que a Corregedoria tem agido discrepa em relação às decisões que estão escandalizando a sociedade brasileira. Porque não se trata de revogar, de dizer que não houve roubo, senador Cleitinho. É apenas uma questão processual. O fato aconteceu, tanto é que a Justiça Internacional considera e convalida o crime praticado. E, com isso, penaliza agentes brasileiros, no caso Petrobras, que já foi penalizada pelo próprio roubo. Mas como as ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, é a empresa que sofre também a sanção. Então, o fato de hoje estarmos deliberando aqui pelo provimento do cargo de corregedor do CNJ me faz trazer aqui presente o seguinte: o corregedor do STF, senador Cleitinho, é o Senado. Vou falar um pouquinho mais alto, é o Senado. É o Senado. E isto, no mínimo, deve servir para uma reflexão quando cada um de nós for aprovar o nome do ministro Campbell, e ele o merece, a aprovação, mas sabendo que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio institucional. E, finalmente, eu quero incorporar ao meu pronunciamento o editorial, se é assim que eu posso dizer, do jornal Estado de São Paulo, de domingo passado. Na sua página A3, eu não vou ler, mas peço que seja incorporado ao meu pronunciamento
o jornal apresenta como notas e informações, mas isso para nós que somos leitores chamamos de editorial, que fala sobre a ética elástica do judiciário. É um texto muito rico, fundamentado em fatos e não em fakes, e que nos deve levar a uma reflexão responsável sobre este momento de desequilíbrio institucional que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, e às vezes não enxergamos, outras vezes não achamos conveniente debater, mas eu quero que faça parte do meu pronunciamento para quem não leu ainda, fazer uma reflexão, se cabe processar o jornal, né, por ter ofendido alguém, ou se cabe que nós façamos jus às responsabilidades plenas que temos. Muito obrigado. Obrigado.